Olá, nós estamos falando sobre teatro, estamos emocionados com uma peça de teatro. As estrelas cadentes do meu céu são bombas do inimigo. Olha só, no Teatro Sesc, da Rua Doutor Vila Nova, em São Paulo. Nós estamos recebendo com muito carinho Pedro Guilherme, que é ator e dramaturgo, que está envolvido na elaboração dessa peça, na encenação da peça, ele que é ator da peça, mas que participou, segundo ele, de uma escrita colaborativa, de uma redação feita em conjunto. O que é esse trabalho em conjunto na elaboração de uma peça? É possível? Dá certo, Pedro, isso? Olha, eu convido a todos para ver qual é o resultado disso. O legal é que é muito interessante participar. Primeiro porque você tem várias opiniões sobre o mesmo tema, isso gera discussão, mas gera também aprendizado. E depois porque você também aprende com o outro maneiras de se escrever e de se pensar, e de repente isso pode ser muito rico para o resultado final, assim. No geral, a gente, nessa peça, o diretor propôs que a gente fosse trazendo trechos dos diários e criando pequenas cenas individuais assim, que não tivessem relação uma com a outra, até porque são diários diferentes. O que resultou até numa solução meio surrealista. Numa solução surrealista, uma grande colagem, assim, não tem uma história linear, Ela explode na tela. Ela explode na tela, ela explode no palco, porque assim, de certa forma, é fantástico, assim, até o próprio ambiente, a maneira como a gente está colocado na encenação, visualmente, também colabora com isso, né? Então, de certa forma, você tem um ambiente de sonho até na história. Então, de repente, você tem um cara falando sobre a Guerra do Vietnã e falando as agruras que ele passou por lá, e de repente aparece uma cena onde tem duas meninas brincando de telefone de latinha, sabe? E que eventualmente são vítimas dele. Não necessariamente. Assim, a grosso modo, são duas meninas na Alemanha. Que aparece ali na sequência, outra situação. assim. Que na verdade elas são interligadas muito mais as cenas são interligadas muito mais por uma intuição, por um caminho que as coisas vão levando até intuitivo, do que propriamente por uma razão que interliga todas as coisas, entendeu? A razão em si já é a temática da guerra. E um pouco, por exemplo, o Nelson, quando a gente começou, e até quando a gente estava pensando no projeto, era uma coisa que eu também pensava um pouco, por que fazer uma peça sobre a guerra? E o que é a guerra para você? E o que é a guerra hoje? E a gente ficou muito nessa discussão também, pessoalmente, individualmente, sobre, poxa, será que a guerra não é... E ele colocou essa discussão também, será que a guerra não está vinculada à vontade de se querer mais o tempo todo? Será que isso é inerente ao ser humano? E aí eu até pergunto, eu até me questiono e questiono as pessoas que forem assistido, tipo, realmente a gente precisa de mais? A gente tem essa necessidade de querer o que o outro tem? Ou o querer, ele se baseia só na gente? E como esse tipo de coisa vai levando a um conflito inevitável, desde duas pessoas quanto para duas nações, sei lá eu, né? Você sabe, Pedro Guilherme, no Espiritismo nós costumamos dizer Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas os benfeitores espirituais, os espíritos dizem, pátria do Evangelho se nós a construirmos. Então nós precisamos refletir muito sobre os males causados pela violência para tirar a violência de dentro de nós. E como você colocou muito bem, é a violência de cada um que se exterioriza no ato de declarar guerra a um país, a uma nação, enfim, provocar uma ação militar que redunda em dor, sofrimento, morte e que faz parte desse mundo de expiação e provas. Você ficou contente com o texto? Eu gosto bastante. Eu gosto principalmente porque, apesar de eu estar falando aqui do tipo que a gente tem uma reflexão sobre a guerra acontece porque a gente quer mais. Essa é uma máxima muito determinante. O egoísmo está presente ali. Eu acho assim, do tipo, e de certa forma, a gente tem isso na gente, né? Como você falou, como trabalhar isso, como
como fazer isso existir sem necessariamente a gente usar de violência, né? Como a gente querer alguma coisa pra gente sem necessariamente usar de violência. Mas eu acho que a peça fala muito mais que isso. Ela fala sobre a humanidade comum, sabe? Sobre como a gente é humano e tem vontades, e tem desejos, e tem sonhos, independente da dificuldade que a gente tem numa guerra ou na nossa vida cotidiana, assim, sabe? Dessa questão da liberdade como um fator que permeia, assim. Para mim, pessoalmente, é o que eu mais gosto, assim. E essa humanidade do tipo, nossa, cara, como eu entendo o que aquele cara tá falando e como realmente é difícil e como eu compartilho aquilo com ele, como eu compartilho as dificuldades. Eu acho que isso é muito bonito. Apesar de ter uma pessoa no Iraque e eu ser brasileiro, eu compartilho com ele uma dificuldade. Nós somos todos irmãos. Pedro Guilherme, é uma alegria ter você em nosso programa, mas uma alegria muito maior é vê-lo no palco, trabalhando com o texto que você mesmo elaborou. Eu não decorei o telefone do teatro, eu anotei aqui, Operadora 11, é o Teatro Sesc, Rua Doutor Vila Nova, em São Paulo. Anota aí o telefone. Liga antes, às segundas e terças. Segundas e terças às 21. Às 21, às 9 horas da noite. É sempre bom ligar para o teatro, às vezes tem alguma modificação de horário, liga para o teatro do Sesc, Rua Doutor Vila Nova, Operadora 11, nós estamos em São Paulo. 3234-3000, é isso? 3234-3000. As bombas do meu céu, as bombas... As estrelas cadentes do meu céu. Isso é ato falho, viu? Isso é ato falho. As estrelas... É um título difícil, né? É, as estrelas cadentes. Mas o assunto é difícil. Pois o assunto é, e a peça se propõe a decifrá-lo. Eu queria dizer para você, Pedro Guilherme, nesse instante, a sensação que a gente tem quando aprecia o texto, quando aprecia a peça, é que a guerra é interminável. Aquela sensação dolorosa que a guerra vai durar para sempre. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e convidasse os amigos que estão em casa a assistir essa peça que nos leva a uma necessidade de refletir sobre a violência, sobre a não violência. Gente, eu acho que é imprescindível pensar sobre as dificuldades que a gente tem no convívio, seja com a nossa família, seja com os nossos amigos, seja na sociedade como um todo. Eu acho que isso que é o mais legal de comparecer nessa peça, assim, de ver e no fundo, apesar do tema ser difícil, eu acredito, assim, que a gente, mergulhando fundo nele, é possível que a gente ache uma saída que não seja esse caminho interminável de dor e sofrimento. A gente mergulhando fundo e tentando entender, pode ser que a gente ache uma saída que seja libertadora. As estrelas cadentes do meu céu é uma oportunidade de refletir sobre a necessidade do autoconhecimento para evitar que novas guerras se repitam. Guerras em nossos lares, guerras em nossos locais de trabalho, guerras religiosas, enfim, aonde estiver a violência, estará a dor e o sofrimento. Convido você a assistir comigo no Teatro Sesc, em São Paulo, Rua Doutor Vila Nova. As estrelas cadentes do meu céu são bombas. São feitas de bombas do inimigo. São feitas de bombas. Pedro Guilherme, meu muito obrigado por você ter comparecido. Parabéns pelo sucesso da peça. E olha, nós temos certeza que a sua carreira mal está começando. Tomara, né? Aos amigos de casa, uma semana, um dia de muita paz, de muita alegria, de muita saúde e de muita serenidade. Até o próximo programa.